Fala, meu guerreiro concurseiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais aquela aulinha cheia de bisuzinho, filezinho para você garantir a sua aprovação. Hoje aquela aula bisurada, cheio de novidade aí para você com o seu amigo, o professor Silvio Santos, na sua timeline. Beleza? Você que está acompanhando a gente, caso seja a primeira vez por aqui, não esquece de acompanhar a gente pelas redes sociais. Aqui do Desafio, meu Desafio EAD, tá? Você vai acessar, vai se inscrever, vai baixar inclusive os materiais por lá. Quem está falando com você? Seu amigo professor Silvio Santos, e hoje aquela aulazinha, filezinha de língua portuguesa, tá? Vamos iniciar aqui, ó. Tá fazendo a sua preparação rumo ao nosso edital, tá? Tá aparecendo aí bem legalzinho para você? Dá um like, tá? Acompanha, comenta aí com a gente, beleza? Nós estamos com o nosso edital aqui, beleza? Aí nós temos diversos conteúdos, já falamos de algum aqui, e temos um conteúdo que sempre cai, emprego do sinal indicativo de crase, tá? Sinal indicativo de crase, que ele não deixa de ser também uma questão de quê? De regência verbal, tá beleza? Mas aqui especificamente, como ele traz aqui nosso edital, o que é que nós vamos trabalhar hoje, tá? Sinal indicativo de crase. Bem de boa, filezinho para você, e a gente inicia mais uma aulinha, tá? Eu vou fazer o CFO BM, não tem problema, é o mesmo conteúdo programático, tá, gente? Não vai ficar, o pessoal do bombeiro não vai ficar magoado comigo, tá? Não vai ficar magoado comigo, tá? O mesmo conteúdo programático. Por isso eu vou circular para você aqui que é do bombeiro, para mostrar que eu gosto de você. Eu vou até colocar um coraçãozinho aqui para ficar bem filezinho pra gente, tá? Vai ficar de boa, pronto. Aí o bombeiro aqui, pronto, sinta-se abraçado, tá? A crase aqui, ó, bem filezinho aqui, ó, bem fofinho para você, tá? Para você não ficar magoado, mandar a mensagem. Se tu só circula no CFO da PM, tu não fala do BM, tá? É dos dois, tá? Cheio de coraçãozinho para você. Tá tranquilo? Ei, vem tranquilo lá com a gente de boa. Questãozinha que provavelmente vai ocorrer na sua prova é o emprego da crase, tá? No caso do sinal ou acento grave, agora a gente vai o quê? Conduzi-los para a sua aprovação. Vem-te embora. Crase, bem tranquilo aqui pra gente. Crase, tu lembras a seguinte situação. Crase é o fenômeno. O que é que vai acontecer? Em linhas gerais, para que ocorra crase, eu vou precisar de duas estruturas dentro da língua. Vou precisar dos nossos ases. De um lado eu tenho um azinho aqui. Esse nosso azinho vai ser aqui, ó, a nossa preposição, beleza? De um lado nós teremos a nossa preposição. Lembra que preposição, ela é uma classe de palavra que ela é invariável, ou seja, quando o azinho for preposição, ele só vai apresentar esta forma, não sofre variação, tá? Nós precisaremos da preposição e precisaremos também do outro azinho que vai ocorrer aqui, ó. Nós teremos duas estruturas de ases, tá? Aí tu vem aqui, ó. Nós precisaremos da preposição. A outra estrutura que nós iremos precisar é quem? Artigo definido, artigo definido, artigo definido feminino, tá? Artigo definido feminino. Para que ocorra crase, primeira estrutura, regra geral, nós vamos precisar aqui, ó, do azinho preposição e do a artigo definido feminino, tá? Artigo definido feminino. Lembra que o artigo, ele sofre variação. Por isso que eu tenho essa forma do a, tá? Quando nós fizermos a junção, a contração entre o a preposição e o artigo, o que é que vai resultar aqui pra gente? Ei, criança, vem-te embora para ficar de boa. Nós teremos a nossa crase. Aí vai ocorrer a seguinte situação aqui, ó. Vem lá. Crase, aí tu olha aqui, ó. Primeiro azinho aqui, ó. Vamos ocorrer dois azinhos aqui pra gente. Dois ases aqui dentro da estrutura. Tá? Vão ocorrer dois ases
para nós dentro da estrutura. Vem lá tranquilo, de embora. O que é que acontece aqui, ó? Eu tenho essa noção aqui inicial, básica, inicial, eu preciso entender. Quando aparecer este azinho, tá? Com acento grave, o nome do acento é aqui, ó, acento grave. O fenômeno, a contração da preposição mais o artigo, esse fenômeno nós chamamos de crase. O acento que eu vou utilizar para indicar a crase será o nosso acento grave. Quando aparecer este azinho aqui com o acento grave, o que é que vai indicar para mim? Que dentro desta estrutura nós temos dois elementos morfológicos, ou seja, aqui dentro deste azinho com acento grave nós temos uma preposição mais um artigo definido feminino. Tem que lembrar. O que é que eu tenho que lembrar ainda? Não pode esquecer, tem que estar pegando o bizu para ficar filé. Este azinho aqui, ó, ele representa pra gente aqui, ó, singular. Tá? Este outro azinho, ele representa para nós plural. Perfeito? Quem é que vai dar a indicação, a flexão, tá? A variação de número? É o artigo. A preposição é invariável, tá? Para que ocorra a crase, eu preciso inicialmente de duas estruturas, da preposição mais o artigo. É qualquer artigo? Não. Artigo definido feminino. Preciso dessas duas estruturas. Quando houver este azinho com acento grave, é o acento que indica a contração, dentro desse azinho nós teremos uma preposição mais um artigo. Tá beleza? Tá tranquilo? Noções iniciais aqui pra gente. Já anota, aí vai para esse mantra aqui, ó. Para que ocorra a crase, precisarei da preposição mais o artigo feminino. Inicialmente, essa noção que eu quero que você tenha. Tá de boa? Vem lá com a gente. Vamos avançar. Silvio, tem um bizu geral para eu fazer a identificação da crase? Tem. A gente coloca bem aqui, ó. O que é que acontece? Eu preciso da preposição mais o artigo feminino, artigo definido feminino. Aí o que é que vai acontecer? Quem é que vai trazer essa preposição para o contexto? Quem é que vai trazer essa preposição para o contexto? Ou vai ser um verbo ou vai ser um nome. Isso daqui a gente vai chamar de termo regente. Beleza, está muito técnico, só quero que tu entendas que essa preposição vai vir para o contexto por intermédio de um nome ou de um verbo. Exemplo bem aqui, ó. Quando tu olha isso daqui, ó, assistir. Identificou o verbo. Se tu fores querer identificar o sujeito, tu faz essa perguntinha aqui, ó. Quem foi que assistiu? Eu. Sujeito oculto. Bem tranquilo, concurseiro consegue olhar essa estrutura. Este verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de presenciar, no sentido de telespectar, ser telespectador, tá? Quem assiste a alguma coisa. Aí eu iria utilizar isso daqui, ó. Assiste a quê? Olha aqui, ó. Assiste a quê? Notas a seguinte situação. Aqui, esse azinho já é a nossa preposição. Aqui já é a nossa preposição. Da onde foi que veio a preposição? A preposição veio da forma verbal. Assistir, neste contexto, é verbo transitivo indireto. Olha aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Aí o que é que acontece? Já temos o azinho, preposição. Da onde foi que veio a preposição? A preposição veio do verbo. É isso que eu tenho que entender. A preposição ela veio do verbo, porque eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Aí tu olhas a seguinte situação. Quando eu olho aqui para o termo posterior, eu tenho novela. Novela, certamente você consegue perceber que é um substantivo, tá? Aqui nós temos o quê? Um substantivo.
é um substantivo que feminino. Um substantivo feminino. Notoriamente, se o meu substantivo é feminino, é lógico que ele admite o artigo. Qual artigo? O artigo feminino, tá? Ou seja, como é que eu chamo isso daqui? Se eu fosse falar somente da novela, eu falo a novela. Tá aqui, ó. O que é que acontece? Essa estrutura, ela traz para o contexto o artigo. Olha aqui, ó. Traz para o contexto o artigo definido feminino. O artigo definido feminino. Tá observando? O que é que acontece? Notas que aqui, ei criança, vem lá comigo aqui, ó. Notas que aqui nessa estrutura assisti a novela. O que é que acontece? Nós vamos ter o nosso azinho e nesse azinho estará com o acento grave. Olha aqui, ó. O nosso azinho, ele está como? Com o acento grave. Da onde foi que veio a preposição? Do verbo. Da onde foi que veio o artigo? Do substantivo. Nota que isso daqui é uma questão de fonia, tá? Uma questão sonora. Por exemplo, se eu fosse colocar os dois ases dentro da minha estrutura, como é que você iria falar? Assistir a novela, né? Você iria gaguejar, causaria uma cacofonia, um som ruim. Assistir a novela, você não fala. Assistir a novela. Fui à praia. Ah, você não fala. Mas eu sou gago, eu falo desse jeito, calma. Mas pelo menos você não iria escrever desse jeito aí, tá? O normal é que nós não façamos a repetição das estruturas. Por isso, para evitar esta cacofonia, essa repetição desnecessária desses dois ases dentro no contexto, que são muito semelhantes aqui no caso, aí você vai utilizar a contração, vai utilizar a crase, ou seja, vai empregar o acento grave dentro do contexto. Tá beleza? Aí o que é que acontece daqui? Porque eu utilizo com as palavras femininas. É bem simples aqui de eu entender. Se tu fores olhar, eu tenho o mesmo verbo bem aqui, ó. Se tu fores olhar, nós temos o mesmo verbo aqui, ó. Esse verbo transitivo indireto. Tá observando aqui, ó? Verbo transitivo indireto. Assistir, já vimos a transitividade. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Não é isso daqui? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Da onde foi que veio a preposição? Do verbo. Agora, quando tu vais olhar aqui a estrutura jogo, o que é que acontece aqui, ó? Jogo. Aqui nós temos o quê? Um substantivo. Neste caso, ele é substantivo masculino. Se nós formos pôr um artigo junto a ele, certamente qual vai ser o artigo? O artigo masculino. Aqui, ó, se nós formos pôr um artigo, nós teremos artigo definido aqui, ó, artigo definido masculino. Artigo definido masculino. Ou seja, como é que você iria colocar aqui? Assistir ao jogo. Nota que quando eu vou utilizar, isso daqui não causa cacofonia. Assistir ao jogo. Isso não causa um som ruim. Aqui, ó, não causa um som estranho. Dentro dessa estrutura ao, o que é que acontece aqui para mim? Nós temos de um lado a preposição, da onde foi que veio a preposição? Do termo anterior. E nós temos o artigo. O artigo masculino, ele não se confunde com a preposição, portanto, não gera cacofonia. Ao trocar o masculino, ao utilizar o masculino, vai resultar a estrutura ao. Aí surge a nossa primeira regrinha, o nosso primeiro bisuzinho geral. Como é que você vai verificar se realmente ocorre o crase ou não? Aí tu faz assim, ó. Vou colocar como observação aqui para você. Como é que eu vou verificar se vai existir ou não a crase? Tá? Aí tu vai colocar aqui, ó, troque o feminino
Troque o feminino pelo masculino. Troque o feminino pelo masculino. Se resultar, tá? Troque o feminino pelo masculino. Vai anotando para ficar filé aqui, ó. Troque o feminino por masculino. Se resultar, qual é a estrutura que tem que resultar aqui pra gente? Se resultar ao, olha aqui, ó. Ao, se resultar ao, é sinal que, se resultar ao, aí vem bem aqui, ó. Se resultar ao, ocorre crase. Beleza? Tá tranquilo aqui pra gente? Tá de boa? O que é que acontece aqui, ó? Logicamente, essa estrutura, tu tens que entender aqui que isso daqui sofreria variação, pô, de masculino e feminino. Aqui é nível do concurso, não pode estar tão basicão aqui, ó. Beleza? Aí tu vem aqui, ó. Se resultar ao, beleza? E suas variações, ocorre crase. Por quê? Quando eu substituo o feminino pelo masculino, o artigo, ele não me causa estranheza dentro do contexto. Tá beleza? Troca o feminino pelo masculino. Se resultar ao, ocorre crase. Exemplo aqui, ó. Assistir a novela. Assistir ao jogo. Trocou o feminino pelo masculino. Se resultar ao, ocorre crase. É esse que é o bisuzinho aqui pra gente. É esse que é o bizu. Tá tranquilo? Tá filé? Pegou o primeiro bizu lá? Vai avançando lá com a gente. Muita gente aqui online com a gente, tá? Muita gente online, tá no chat aqui, ó. Fala aí. Fala de onde é que você tá. Cassiane tá com a gente. Eu vi aqui Alan Freitas, Emanuele, Marcione. O pessoal ele já fica aqui da tarde toda, né? Ei, vem com a gente, vem tranquilo, vem ser feliz. Vamos lá. Tranquilo? Pegou a informação geral? Vai avançando aqui comigo. Vai avançando aqui comigo, tá? Vai avançando aqui, ó. O que é que acontece? Normalmente, quando nós estamos estudando crase, aí o que é que acontece aqui, ó? A gente aprende a seguinte situação. Para que ocorra crase, eu preciso da preposição mais uma palavra feminina. Só que isso daí não é verdade, tá? O que é que eu preciso verdadeiramente para esse emprego geral? Preciso da preposição e do artigo definido feminino. São essas estruturas que eu preciso. Não necessariamente da palavra feminina, mas sim uma estrutura que traga este artigo para o contexto, que em regra seria quem? As palavras femininas. Vem lá comigo. Silvio, mas como assim? O que é que acontece aqui, ó? Eu preciso entender quais são as estruturas que vão possibilitar o emprego da crase junto a elas. Aí a gente já sabe aqui, ó. O que é que acontece? Nós temos já aqui, ó, artigos, tá? Nós teremos aqui, ó, o artigo definido, esse daqui, ó, as, aqui eu coloco aqui para você, artigo definido, vamos reduzir aqui, ó, artigo feminino, tá? Quem é mais que vai possibilitar? Artigo definido feminino, mas já estou te dando bizu aqui, ó. Quem é mais que vai possibilitar? Alguns pronomes. Silvio, mas eu aprendi que o pronome não vai aceitar. Calma, normalmente no ensino médio a gente não entra com tantas minúcias, mas no concurso eu preciso saber isso daqui, ó. Os pronomes, aí tu vai colocar aqui, ó, aquele, deixa eu colocar na mesma cor. Os pronomes aqui, ó, aquele, aquela, aquilo, tá? Estes pronomes aqui, ó, pronomes demonstrativos. Estes pronomes, aquele, aquela, aquilo,
tá? Neste caso aqui são pronomes demonstrativos, tá? Estes pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Deixa eu colocar ele na forma de aquele, aquela, aquilo. A. Esses indivíduos sendo que pronomes demonstrativos, tá? Estes pronomes demonstrativos, o que é que acontece aqui, ó? Este azinho inicial destas estruturas, ele funciona como um artigo, tá? Isso daqui sendo pronome demonstrativo. Esse azinho, perdão, quando for pronome demonstrativo, ele se equivale àquele, aquela, aquilo. Bem tranquilo aqui pra gente. O que é que eu tenho que entender? Esse azinho inicial destes pronomes, eles funcionam como artigo. Se o termo anterior, se o termo regente, o verbo ou nome, ele trouxer a preposição para o contexto, junto nestes pronomes ocorre crase. Aqui, verdadeiramente, eu tenho o único caso, sim, que nós temos realmente crase antes de uma palavra masculina, que no caso é o pronome aquele. Mas é para uma outra linha aqui. Já anota aí para você. Aquele, aquela, aquilo, tá? Nós temos, de repente, aqui, ó, o pronome relativo. Esse azinho aqui inicial, aqui, ó, a qual. Beleza? Esse azinho inicial aqui, esse azinho inicial do pronome relativo, a qual, tá? Logicamente, eu devo saber que isso daqui sofre variação. As quais, tá? Esse azinho inicial aqui, ó, esse azinho inicial, ele pode aqui, ó, isso daqui é uma locução, esse azinho inicial, ele pode receber aqui, ó, uma locução, tá? Uma locução de pronomes. Locução de pronomes, tá? Pronominal. Uma locução aqui, beleza? Tá? Vem tranquilo, já olhou, tá de boa aqui, ó. Essas estruturas, tá? Essas estruturas aqui, o que é que eu tenho que lembrar aqui? Já macetoses aqui pra gente. Essas estruturas, tá? Podem ocorrer, eu vou colocar aqui, ó, crase. Essas estruturas aceitam a crase, recebem o acento grave, tá? Vamos lá. Não posso ir para o nível de concurso público, não posso ir lá, ocorre crase, tá? Para que ocorra crase, preciso de uma palavra feminina. Eu preciso da preposição, mais o artigo definido feminino. Aí eu coloquei algumas estruturas aqui em que o azinho inicial, ele supre essa vaga, essa carência do artigo definido feminino. Aí coloquei para você o artigo feminino, pronome demonstrativo, essa locução aqui, que não deixa de ser o quê? Um pronome relativo, tá? E não deixa de ser aqui o nosso pronome relativo, beleza? O nosso pronome relativo aqui, ó, tá? Tá de boa? Pronome relativo aqui bem de boa pra gente, beleza? Entre as líderes, obedeci a de maior experiência. Quando tu olhas bem aqui, ó, o que é que acontece aqui? Se tu olhas, eu tenho um azinho, esse azinho está com um acento grave, ou seja, está ocorrendo a crase, e eu não tenho, após essa palavra, eu não tenho necessariamente direta ele aqui uma palavra feminina. Tenho uma preposição, tenho maior, menor, esse daqui está funcionando, é um intensificador que está funcionando aqui como intensificador, mas eu não tenho palavra feminina. Aí o que é que acontece aqui, ó? Aí normalmente a gente iria excluir isso daqui. O que é que você vai fazer? Esse azinho, nota aqui, ó. Esse azinho, ele tá na nossa relação bem aqui, ó. Se esse cara for pronome relativo, o que é que acontece? Você pode substituir aqui, obedeci, que é obedece, obedece a alguém. Aqui nós temos verbo transitivo indireto, tá? E Silvio, da onde foi que veio a preposição? A preposição está vindo da onde? A preposição está vindo da onde? Aqui, ó, do nosso verbo transitivo indireto. Visual. Se fosse o nome, não teria problema. Basta que ocorra a preposição dentro do contexto aqui, tá? Se eu já tenho a preposição, o que é que nós necessitamos mais?
de um artigo ou de uma estrutura que funcione como artigo. Já era, bebê. Tem erro. Se esse azinho, ele suprir a necessidade, ele vai ser pronome demonstrativo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para identificar? Tu troca por um pronome relativo. Entre as líderes, obedeci, aí tu olhas aqui, ó. Obedeci aquela. Criança, olha aqui, ó. Cabe ou não cabe no contexto? Entre as líderes, obedeci aquela de maior experiência. Cabe ou não cabe? Cabe. O que é que acontece? Nós temos o emprego do acento grave em razão de nós termos o quê? Pronome demonstrativo. Filé aqui pra gente. Não tem erro. Normalmente a gente aprende o quê? Antes de pronome relativo não ocorre. Eu preciso da palavra feminina. Não. Eu preciso de uma estrutura, tá? Em que ocorra a preposição mais o artigo. O artigo ele pode ser suprido por pronome demonstrativo, pelo pronome relativo aqui, como eu coloquei para você. Aí tu vem lá aqui, ó. Entre as líderes, obedeci a quê? Quando tu olhas essa criança bem aqui, ó. Que é isso daqui? Pronome relativo, normal que nós não tenhamos. Tá? Pronome relativo. O normal é que nós não tenhamos aqui, ó. Aí, normalmente, o candidato ele vem e exclui essa estrutura. Mas vem aqui, criança, vai lá. Obedeci a quê? Para saber se esse azinho ele vai receber o acento grave, eu tenho que olhar para o verbo anterior. Tá aqui, ó. Verbo transitivo indireto. A preposição veio da onde? A preposição, ela veio da onde? Do verbo. Filé aqui pra gente. Tem erro, bebê. O que é que eu preciso? Eu preciso do artigo definido feminino ou de uma estrutura que venha a suprir essa necessidade. Aí já coloquei o bisuzinho aqui para você. Entre as líderes, obedeci. Aí olha aqui como ficou fácil pra gente. Obedeci quem? Aquela. Não tem erro. O que é que acontece? Nota que aqui nessa estrutura nós temos o quê? Pronome relativo, ou seja, o acento grave está correto na primeira estrutura e aqui também está filé pra gente. Para que ocorra a crase, o que é que nós precisamos? Da preposição mais o artigo definido feminino. Não tem erro. Não tem erro aqui pra gente. Tá tranquilo? Tá de boa? A gente bora. Vai avançando aqui, ó. Tá? 2 bisuzinhos aqui para você. 2 bisuzinhos. Na dúvida, troca o feminino pelo masculino. Se resultar ao, ocorre crase. Não preciso necessariamente da palavra feminina. Eu preciso da preposição mais o artigo definido feminino. Esse artigo ele pode ser suprido por algumas estruturas. Eu coloquei o filezinho aqui já para você. O artigo feminino, o pronome demonstrativo, o pronome relativo, em que nós temos uma locução aqui. Tá filé aqui pra gente. Aí basta fazer a substituição nos enunciados. Vai lá. Silvio, tem mais um bizu? Tem mais bizu aqui, criança, não vai. Nota que eu já te dei o bizu aqui, ó. Aqui nessa estrutura, nós temos aquela regrinha onde verdadeiramente nós vamos ter uma crase antes de uma palavra masculina. Mas não te bate com isso daqui. Vem lá, vem avançando aqui, ó. O que é que eu tenho que saber mais? O que é que eu tenho que saber mais? Onde? Crase. Aí tem que saber isso daqui, ó. Não. Não. Não esquece aqui, ó. Não ocorre. Não ocorre. Existem algumas estruturas em que elas vão repelir. Não é que não vão repelir, é que elas não aceitam o artigo feminino. Por consequência lógica, se não há a presença do artigo definido feminino, se não há uma estrutura que supra essa necessidade, ou seja, que se equivalha ao artigo definido feminino, o que é que vai acontecer? Não vai ocorrer crase. Essa que é a lógica. Por exemplo, aqui, quando eu vou aqui, meu primo começou a cumprir. Vamos começar a nossa brincadeira aqui, ó, sem delongas. Cumprir, o que é que acontece aqui? Nós temos o quê? Verbo. O que é que acontece com o verbo? Você certamente não vai ouvir falar em verbo masculino ou verbo feminino. Você já ouviu falar? Ah, eu tenho um verbo masculino, eu tenho um verbo feminino. Não temos. O que vai acontecer na flexão verbal
é que nós teremos a flexão, por exemplo, em tempo, presente, pretérito, futuro. A flexão em modo, imperativo, subjuntivo, indicativo. Número, eu tenho verbo no singular e no plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Acabou. São essas estruturas aqui. Mas você não vai ver assim, olha, eu tenho um verbo masculino ou um verbo feminino, tá? Se nós não temos a presença do artigo, qual é a lógica? Não ocorre crase. Aqui, ó, o que é que nós temos? Aqui é que tu colocas aqui, ó. Antes de verbo, não ocorre crase. E Silvio, e esse azinho aqui, esse azinho, isso daqui é somente uma preposição, tá? Isso daqui é somente uma preposição. Beleza? Esse azinho, nas estruturas em que não ocorre o fenômeno da crase, não há emprego do acento grave, esse azinho ele vai ser somente uma preposição. Se tu mudares a estrutura, meu primo começou a cumprir, nós começamos a cumprir, não vai mudar, porque a preposição é invariável. Vem mais uma. Não tenho que dar satisfação a ela. Quando tu olhas bem aqui, ó, esse ela, nós temos aqui pronome. A regra é a seguinte, os pronomes, em regra, eles expelem, eles excluem, tá? Não vai ocorrer a crase. A gente vai ter ali, já coloca como exceção, vamos ter alguma ocorrência ali nos pronomes relativos, a qual acontece, com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Mas a regra é que os pronomes, sejam eles pronomes retos, sejam pronomes indefinidos, a regra é que eles vão excluir. Pronomes de tratamentos exclui, entram já como exceção, senhora, dona, senhorita. Mas a regra é que os pronomes eles vão excluir, não vai ocorrer crase. Aí tu vem aqui, ó, pronomes retos. O que são os pronomes retos? Aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, tá? Ele ou ela, né? Ele ou ela, nós, vós, eles, elas. Tá? Esses pronomes, eles não aceitam artigo. É só tu fazer o teste. Como é que eu falo assim? Eu fui trabalhar. Nós estamos estudando. Eu e nós. Você não fala aqui, o eu foi trabalhar. O nós foi trabalhar. A eu foi trabalhar. Não existe daí, né? Não existe a estrutura, tá? Esses pronomes, eles não vão admitir o artigo. Filé? Exceto uma situação excepcional, derivação imprópria, substantivação, mas a regra é que eles não permitam o quê? O artigo. Silvio, quem é que vai ser esse azinho aqui na frente? Esse azinho é somente o quê? Preposição. Tá? Era um sentimento muito semelhante a amor. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o quê? Substantivo. Substantivo, palavra no caso, né? Substantivo masculino. É uma questão lógica aqui, ó. Eu preciso da preposição mais o artigo. Se o meu substantivo masculino, não é que ele não admita o artigo, mas se ele permitir, se ele trouxer consigo um artigo, qual é o artigo que ele vai trazer? O artigo masculino. Eu vou ter aqui o, tá? Ou os, é o artigo masculino. Se houvesse o artigo no contexto, o que é que nós teríamos? Ao, beleza? Ou seja, diante das palavras masculinas, se aparecer um azinho, aquele azinho lá possivelmente vai ser o quê? Uma preposição. Se não houver nenhuma estrutura subentendida, aquele azinho vai ser o quê? Somente preposição. Antes das palavras masculinas, em regra, não ocorre crase. Tá? Vamos lá. Mais uma aqui pra gente. Depois do afogamento, foi preciso fazer respiração boca a boca. O que é que nós temos aqui? Boca a boca. Nós temos aqui uma locução. É uma locução, tá? Que nós chamamos aqui de palavras. Nós chamamos aqui de palavras repetidas. Palavras repetidas.
tá? Tranquilo? Com palavras repetidas, sejam femininas, sejam masculinas, o que é que acontece? Não ocorre crase. Esse azinho aqui, esse azinho era somente uma preposição. Boca a boca, frente a frente, face a face, tá? Gota a gota, não ocorre crase. Palavras repetidas. Palavras repetidas aqui pra gente. Não peço nenhum favor a pessoas. O que é que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, ó. Eu tenho que estar atento a essa estrutura aqui, ó. Aqui, nós temos o quê? Plural. Aqui, nós temos o quê? Plural. Vamos para a lógica. Eu dei os ases para você. Quando nós tivermos o acento grave, e ele estiver dessa forma aqui, ó, estiver dessa forma, o que é que acontece aqui? Aqui nós temos o quê? Singular. Aqui nessa estrutura nós temos uma preposição mais o artigo. Quando nós tivermos plural, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Nós teremos esta estrutura, nós teremos aqui plural. Não é que a palavra feminina, perdão, a palavra no plural, feminina, ela não admita crase. O que é que acontece aqui, ó? Simplesmente ocorre que pessoas, essa palavra no plural, ela não trouxe o artigo. O artigo ele não é obrigatório, você pode colocar ou não. Eu tenho uma alteração de sentido, mas eu não tenho erro gramatical. Tá? Ou seja, quando nós tivermos uma palavra no plural e houver somente um asino aqui na frente, esse asino, criança, ele é somente uma preposição. Tá? E Silvio, se eu colocasse esse a pessoa no singular, aí poderia ocorrer. Não peço nenhum favor às pessoas, também estaria filé. Mas aqui, ó, nessa construção singular, plural, aqui esse asino é somente uma preposição. Vem mais uma. Não se deve dar crédito a uma pessoa que mente. Mas se for teu boy magia, perdoa. Lembra, quem ama, perdoa, tá? Não vale esse negócio, é só um exemplo aqui pra ti. Se for teu polícia, então, mano, perdoa, porque errar é humano, só perdoa, tá? Bora aqui, ó. Não deve se dar crédito a uma pessoa que mente. O que é que acontece bem aqui? Ei, vamos utilizar a lógica. Olha aqui, ó. O que é que nós temos aqui, ó? Artigo. Artigo indefinido. Olha aqui, ó. Artigo indefinido. Feminino. Eu preciso de um artigo, mas precisa ser um artigo o quê? Definido. Aqui a estrutura não vai me causar dúvida, não vai causar o quê? Cacofonia que eu falei para você, tá? Não vai causar. Quando nós tivermos aqui, não se deve dar crédito a uma pessoa que mente, o que é que acontece aqui, ó? Esse artigo indefinido, ainda que seja feminino, ele não faz a contração, ou seja, não ocorre a crase. Se houver artigo indefinido, não ocorre crase. Boa? Vem com a gente. Vem-te embora. Eles foram comparados a duas crianças. Se nós tivermos aqui, ó, olha, se tu observas aqui, ó, duas, o que é que nós temos aqui? Numeral. Se for o cardinal, se estiver indicando realmente quantidade ali, o que é que acontece? Antes do numeral, não ocorre crase, tá? Nós teremos aqui numeral, não ocorre crase. Se ele estiver, por exemplo, exercendo ali, ó, a função, de repente, lá do núcleo do sujeito, que pode ser exercida por um numeral, uma derivação imprópria, tá? Ocorreria, mas nessa quantidade. E nota a seguinte situação aqui, ó. Duas, está indicando essa quantidade, está na condição de adjetivo. Duas crianças mimadas. Crianças, quantas eram? Duas. Eu estou indicando quantidade aqui. Eu estou na função de numeral. Beleza? Quando não ocorre crase, só o filé da gurijuba aqui,
Tá facilzinho demais, tá bom demais. Nós temos aqui, bizu aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quase a contagem do placar do jogo aqui, né? Tô um nojo hoje, tá? Tô um nojo hoje, meu irmão. Vamos lá. Beleza? É só tu pensares a seguinte situação aqui, ó. Se não ocorre o artigo ali pela frente, o que acontece? Não ocorre crase. Acabou aqui. Antes de verbo não ocorre crase. Pronomes retos não ocorre crase, tá? Palavras no masculino, se não houver nenhuma estrutura subentendida, não ocorre crase. Palavras repetidas não ocorre crase. Palavras no plural, esse azinho na frente, ele vai ser uma preposição, tá? Artigo indefinido não ocorre crase e o numeral não vai ocorrer crase. Tranquilo? Só o filé, né? Bem direto, bem filezinho para você, para ficar de boa, tá? Galera, chegando ainda por aqui, Jordana tá online. Padrão, Jordana. Obrigado aí. Avançando. Ei, comenta aí. Tá no busão? Tá? Tá na academia? Mandala Silva, tô na academia. Fazendo aquela musculação. Como colocar, manda esses memes pra mim. Silva, eu tô fazendo musculamento. Tá certo? Tá. Continua fazendo. Só não coloca isso daí na tua redação, tá? Mas continua fazendo teu musculamento aí na academia que vai ficar tudo sob controle, tá? Beleza? Vamos lá. Vai avançando aqui comigo. Olha aqui, ó. Crase proibida. Agora, o que é que acontece aqui, ó? Você vai colocar aqui, ó, crase facultativo. Crase facultativa. Beleza? Crase facultativa. Facultativa é algo que é o quê? Opcional. Beleza? Opcional. Filé? Crase facultativa, opcional, uma questão de estilo aqui pra gente. O que é que eu tenho que entender aqui, ó? O artigo, ele não é obrigatório, tá, gente? Esse não é obrigatório o artigo acompanhar o substantivo, não. Você pode colocá-lo ou não, uma questão de estilo. Por exemplo, quando eu coloco aqui pra você, olha aqui, ó, vem lá, criança. Coloca aqui os exemplos. Posso colocar a seguinte estrutura: policial, fiel. Aí eu posso colocar aqui também o policial fiel. Pronto. Desculpe a redundância, tá, gente? Porque se é policial, é lógico que é fiel, né? Fica até redundante, tá? Mas como não é hora de figura de linguagem aqui, mas desculpe a redundância aí, tá? Mas tá normal, tá? Tá tudo sob controle aqui. Aí imagina lá, você tá conversando lá com o seu polícia, aí tem as duas estruturas. Olha aqui, ó. Quando eu falo aqui, ó, policial fiel, e quando eu coloco aqui o policial fiel, o que é que acontece? As duas estruturas, gramaticalmente, elas estão corretas, tá? Policial fiel ou policial fiel, tá? O que é que acontece? Quando eu olho para o substantivo policial, olha aqui, ó, vem lá, criança, vem lá, tranquilo aqui. Eu tenho meu substantivo, não tem? Tem meu substantivo aqui. Você consegue entender a mensagem que eu tenho um ser masculino, neste caso, um policial, que é fiel. Quando eu coloco a presença do artigo, olha aqui, ó, uma estrutura sem o artigo, outra estrutura com o artigo. Eu não tenho alteração gramatical, só tenho uma mudança de sentido. Policial fiel, aqui eu tenho o sentido genérico, tá? Geral. Seria como eu falasse aqui, todos os policiais são fiel, que é uma verdade universal isso daí, inclusive, tá? Quando eu falo aqui o policial fiel, o que é que eu estou falando aqui? Eu estou sendo o quê? Específico. Eu estou falando de um determinado policial que é fiel. Eu tenho uma alteração de sentido, mas não causa erro gramatical, tá beleza? A presença do artigo, ela é opcional. Por isso que nós temos o emprego da crase facultativa. Por que vai ser facultativa? Por que é facultativa? Porque a estrutura, ela pode ocorrer com acento grave, tá?
com o artigo ou sem o artigo. Qual a consequência? Vai ocorrer com um acento grave ou sem um acento grave. Tá, filé, aqui pra gente? Aí nós temos 3 ocasiões, 3 estruturas que notoriamente nós teremos o emprego facultativo, aquelas estruturas que são cobradas, tá? Que vão ser cobradas lá na tua prova. Aí tu vem bem aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Cecília. Aí tu coloca bem aqui, ó. Nome próprio feminino. Nome próprio, substantivo próprio feminino. O que é que acontece aqui, ó? Como é que eu vou identificar que é o nome próprio? Os nomes próprios devem ser grafados com inicial maiúscula, tá? O que é que acontece no nome com o nome próprio feminino? Eu posso falar Cecília. Quando eu falo Cecília, eu estou falando sem um artigo. Ou eu posso falar a Cecília. Posso fazer um emprego. Posso empregar o artigo. Um sentido geral, um sentido particular. Não há erro gramatical, alteração de sentido. Quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, levei flores, aí eu poderia colocar as 2 estruturas aqui, ó. Levei flores, eu poderia utilizar as 2 estruturas. Com um acento grave ou sem um acento grave. Tá? Poderia utilizar as 2 estruturas aqui, estariam filezinhas aqui pra gente. As 2 estruturas estariam filés aqui pra gente. Por que ocorre? Porque o nome próprio feminino ele pode trazer ou não o artigo. Se tiveres curiosidade também, é só olhar esse verbo aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Aqui é um objeto direto. Esse cara bem aqui, ó. Ele é objeto indireto. Qual bizu? Como é uma questão de regência gramatical aqui, ó, normalmente a crase ela vai ocorrer onde? Na posição do objeto indireto. Bizu aqui para você. Tá tranquilo? Vai avançando comigo, tá? Beleza? A Ivani gostou aqui do comentário. Polícia fiel, lembrou do polícia dela lá. Vamos lá. Primeiro caso, tá? Caso 1, onde vai ser facultativa? Onde vai ser facultativa? Vai ser facultativa diante de quê? Nomes próprios, tá? Nomes próprios femininos. Qual o outro caso em que nós vamos ter? Essa estrutura, tá? É uma preposição, beleza? Aqui nós temos uma preposição. Após preposição, após as preposições, o que acontece? Não ocorre crase. Por que não ocorre crase? É bem simples. Eu preciso da preposição a mais um artigo definido feminino. Se eu já tenho uma preposição do contexto, é um sentido lógico. Eu não posso colocar 2 preposições ao mesmo tempo. Essa que é a estrutura, tá? Beleza? Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Nós temos uma exceção da preposição até. Algumas vezes ela vai ser palavra denotativa, foi até, foi inclusive, ela muda a posição, ela vai permitir, porque ela muda, diz que ela muda a função dela de preposição, ela passa para a palavra denotativa. Mas enfim, o que é que tu tem que anotar aqui, ó? Quando tu olhares a preposição até, o que é que vai acontecer aqui, ó? Após esta preposição, pode ocorrer aqui, ó, as 2 estruturas podem ocorrer, com ou sem o acento grave, com ou sem o acento grave. As duas estruturas estão corretas. Ou seja, qual é o segundo caso? Após a preposição, nós teremos aqui, após a preposição até. Após a preposição até, beleza? Nós teremos aqui, ó, após a preposição até. Filé? Segundo caso aqui de crase facultativa. Segundo caso de crase facultativa, após a preposição até. Lembra? Só vai valer se ela estiver na função de preposição. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Quando tu olhas aqui até a bruxa do 71 tinha sentimento, né? Lembra lá do Chaves. Se tu olhas aqui, ó, eu tenho aqui, ó,
Olha o sentido aqui, não é preposição, tem aqui, ó, inclusive. Beleza? Preposição, o que é que ela vai fazer? Ela vai conectar elementos. Se tu olhas aqui, isso daqui está no início, não está conectando ninguém. Eu não estou ligando, fazendo ligação de elementos, tá? Nesse sentido aqui, ó, não ocorre crase. Isso daqui é só para você, só vai valer se for preposição. Aqui eu tenho uma palavra denotativa. Tá beleza? Tá tranquilo? Ei, tá acompanhando com a gente? Vai avançando. Vem com a gente. Ei, interage aqui conosco, não esquece. Meu Desafio EAD. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Inscreva lá o teu filho, inscreve o teu marido, convida ele para vir estudar conosco. Muda a tua vida, garante a tua aprovação, tá? Se ele não quiser, eu sei que tu mexe no celular dele, faz a inscrição por ele, tá? Faz uma surpresinha para ele, tá? Só não vai querer olhar no WhatsApp, tá, gente? Mas vem-te embora, convida, vem-te embora. Meu Desafio EAD, acompanha a gente pelas redes sociais. Ei, tá curtindo aí? Tá entendendo? Tá filezinho? Interage com a gente aí, vamos embora, vai avançando. Mais uma estrutura aqui, ó. A regra que a gente viu é o seguinte: eu preciso da preposição mais o artigo definido feminino, que em regra será trazida para o contexto por uma estrutura feminina. É uma regra, mas teremos as exceções que eu apresentei para você. Aí o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho as estruturas: vou almoçar bacalhau a Gomes da Costa. Se eu disser para você bem aqui, ó, à frente dessa estrutura ocorre crase. Aí você já vai ficar magoado comigo. Silvio, pelo amor de Deus, cara, para com isso. Olha o que eu estou vendo aqui, ó. Se tu olhas bem aqui, ó, eu tenho aqui substantivo masculino. Ainda é um substantivo próprio, tá aqui, ó. Eu tenho substantivo masculino, tá? Nós temos aqui substantivo masculino, cara. E eu sei o seguinte: se essa estrutura trouxer artigo para o contexto, vai ser aqui, o, os. Nesse daqui, eu falo assim, o Gomes da Costa. Ou falaria os Gomes da Costa. Tá tranquilo? Não, você tá correto. Só que o que acontece aqui, ó. Continua a regra geral. Antes da palavra masculina, em regra, não vai acontecer o quê? O fenômeno da crase. O que é que acontece bem aqui, ó? Nós temos estruturas que estão subentendidas. Eu tenho aqui, por exemplo, a moda. Ou, mais expressiva, a moda de... Olha aqui, ó. Quando tu tiveres, tá? Deixa eu colocar menor aqui. Quando tu tiveres as expressões a moda ou a moda de subentendidas à frente de palavra masculina, vai ocorrer crase. Não é em razão da palavra masculina, é em razão da locução que está subentendida. Vou almoçar bacalhau, a moda Gomes da Costa. A moda de, nota aqui, ó, que é um estilo, tá? É um estilo, é uma tendência, é uma moda. Gomes Costa certamente vai ser o quê? É um quê? Um cozinheiro. Então ele está lançando uma tendência, está lançando uma moda. Aí aqui, ó, tá filé. Tá? Fica ligado. Verifica quem lança tendência. Quem é que lança tendência? É um cozinheiro, uma pessoa, um ser personificado. Quando tu olhas bem aqui, ó, as opções bife. Silvio, eu coloquei aqui a cavalo. E frango a passarinho. Tá correto? É só tu pensar na seguinte situação: cavalo não é um ser personificado, então ele não vai lançar moda, tá? Ele não lança moda. Passarinho, tá? Ainda que seja o estilo, foi lançado por alguém, inventado por alguém, mas o passarinho não é um ser personificado, então ele não lança moda. Tá tranquilo? Não vai lançar moda. Gomes da Costa, escrevi a Machado de Assis, beleza? Quem vai lançar moda em regra serão seres personificados, pessoas de renomes que elas lançam uma tendência. Aí está subentendida a expressão a moda de. Aí o que é que acontece? O que é que você vai anotar bem aqui, ó? Tá? O que é que você vai anotar? As locuções adverbiais, locuções adverbiais femininas, tá?
Em todas ocorrem crase. Locuções adverbiais femininas ocorrem crase. Nota a seguinte situação. Essa crase, o acento grave empregado nas locuções adverbiais femininas, o que é que acontece aqui? Ela não é gramatical. O que é que acontece? É para ela evitar ambiguidade. Isso daqui é muito técnico. Eu só quero que tu entendas aqui que nas locuções adverbiais com o núcleo feminino ocorre crase. Esse eu não estou lembrado delas. Aí tu vai olhar aquelas expressões. Por exemplo, à noite. Tá? À noite. À tarde. À tarde. Vou colocar isso daqui, ó. À medida que nota a seguinte situação. À medida que, eu vou deixar em destaque aqui, ó. Locução conjuntiva, tá? É conjunção. Você pode colocar aqui Por que eu sei isso daqui? Porque se encerra numa conjunção, mas ela vai entrar nesse grupo aí para não ficar sem delongas. À medida que à frente, tá? À frente de, beleza? As locuções adverbiais de núcleo femininos. Daqui, ó, preposição. É uma locução prepositiva. Segue a mesma lógica aqui pra gente. Beleza? Locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas tem que ter um núcleo feminino, tá? Conjuntiva, prepositiva, as locuções femininas, em geral, vai ocorrer o acento grave à frente dessa estrutura, tá beleza? Isso daqui não necessariamente é um acento gramatical. Ele é bem mais um acento para evitar a ambiguidade do que gramatical, tá? Beleza? Tranquilo? Muitas informações aqui com a gente. Vamos dar uma brincada? Vamos dar uma brincada? Você que tá aí, dá tempo de brincar? Dá sim, ó. Vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. 5 segundinhos para você, de boa, tá? Vai brincando, vem tranquilo com a gente, tá? Iniciamos mais uma semaninha. Lembra que tá saindo, tá chegando o dia da nossa prova. Já estamos aí indo pro finalzinho de agosto. E não para, foco na missão agora. Tá resolvendo a questão, já tá lá sentindo você comemorando a sua aprovação, você entrando na academia, tá? Vai mudar realmente a tua vida. Não esquece isso daí. Vamos lá? De boa? Olha aqui, ó. Deve-se empregar o sinal indicativo de crase no termo sublinhado. O que acontece aqui? Nada. O que é que nós temos aqui? Nada. Vamos adiantar. Pronome indefinido. Em regra, as estruturas indefinidas não ocorre crase, tá? Deve-se empregar. Eu preciso empregar. Aqui não ocorre, tá? Aqui não ocorre. Deve-se empregar. Aqui não ocorre. Tchosky. Eu preciso, deve-se empregar. Aqui não deve empregar. Aqueles, tá, que desejam orientar-se para uma visão, o que é que acontece bem aqui, ó? Aqueles que desejam orientar-se. Se tu fores olhar aqui as formas verbais, imagina aqui sem esse pronome relativo bem aqui, ó. Quem é que deseja? Quem é que deseja orientar-se? Quem é que vai se orientar? Se tu perguntares para o verbo aqui, ó, quem é que deseja? Quem é que deseja? Aí tu vem bem aqui, ó, aqueles. Aqui nós temos o sujeito. O que é que acontece? Sujeito não pode ocorrer com preposição. O pronome, ele aceita o acento. Mas como ele está na posição do sujeito, esquece, não vai ocorrer crase na posição do sujeito, porque o sujeito é um termo não preposicionado.
Perfeito? Aí tu vem aqui, ó, já elimina a estrutura. Impostos, aí tu segura a letra E, aí tu vem aqui. Esse problema tem suscitado uma série de interpretações, as quais, em sua maioria, são incorretas. Se tu olha bem aqui, ó, aqui está o nosso sujeito. Aí tu pergunta aqui, ó, quem é que é incorreta, tá? As interpretações, tá? Nota a seguinte situação. Este, as quais, ele vai funcionar como sujeito. E além do mais, você vai utilizar a seguinte situação. A crase só vai ocorrer nesse pronome relativo se o termo anterior lhe trouxer a preposição. Aqui no caso, nós temos o verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá? Aqui nós temos o nosso sujeito, aqui não vai ocorrer crase. Tu vem aqui, tchós. Uma grande parte dos capitais locais torna-se ocioso. Uma grande parte dos capitais locais torna-se ocioso, o que favorece a fuga, tá? Para os países ricos. Favorece o que favorece. Tu vem bem aqui. Favorece o quê? A fuga, tá? Esse daqui é o objeto direto. Beleza? Se fosse para onde, tá? Ideia de direção ali favorece o quê? Para quê? Beleza? Para os países ricos. Mas eu quero que tu pare bem aqui, objeto direto. Na posição do objeto direto não vai ocorrer. O que é que vai acontecer bem aqui? Eu já sei que o nosso gabarito é a letra C. Impostos, tá? Impostos de imposição, de ser impositivo. Impostos à opinião pública. Poderia colocar aqui, ó, troca o feminino pelo masculino, né? Impostos à opinião pública, ao censo público, ao censo, poderia colocar qualquer estrutura desse seja masculino. Como é que eu vou falar aqui, ó? Impostos ao censo público. Trocou o feminino pelo masculino, resultou ao, o que é que acontece? Aqui deve ocorrer o acento grave. Gabarito letra C de coração, bem filezinho pra gente, bem de boa, tranquilo lá. Tá tranquilo? Avançou? Ei, vamos mais uma? Dá tempo. Não arrega comigo, tá? Não arrega. Não tem chororô, minha nega, nem barriga me dói. Vamos mais uma, tá? Primeira, gabarito. Qual foi o gabarito? Aqui, letra C. Segundona aqui pra você. 5 segundinhos. Segue lá com a gente. Tenta ir logo, tá? Tenta ir logo para aquelas que são mais fáceis, mais evidentes. Por exemplo, aqui, ó, lápis. O que é que nós temos aqui? Palavra masculina, né? Masculina. Se não houver nenhuma expressão subentendida, o que é que acontece? Não ocorre crase. Essa que é a paradinha aqui, ó, tá? Uso lapiseira, mas sempre preferi escrever a moda lápis. A moda de lápis? Não tem, né? Então aqui não ocorre crase. Já sei aqui, ó. Foi usado corretamente. Onde tem dois, eu já sei que está incorreto. Onde tem dois, eu já sei que está incorreto. Tá? É assim que tu vai fazer na hora da prova. Aí eu tenho aqui a letra 1, eu sei que está correto. 4, eu sei que está correto. Onde é que vai ficar? Na 3 e na 5. Na 3 e na 5 aqui, que vai ficar de boa. Tá? Na 3 e na 5 vai ficar de boa aqui, que é para você fazer a análise, para ficar tranquilo lá pra gente. Quanto vezes aqui, apresse, tá? Às 8 horas, porque eu tenho esse emprego. Às 8 horas, eu tenho aqui locução, horas, tá? Adverbial, locução adverbial. Feminina. Locução adverbial feminina. Aqui, nada mais é do que a indicação de horas. Nas locuções adverbiais femininas, na indicação de horas, tá filé aqui pra gente. Aqui não tá filé aqui pra gente. Não diga nada a ninguém. Aí tu vem bem aqui, ó. O que é que acontece bem aqui, ó? Ninguém. A regra é que os pronomes, eles vão repelir.
Eles vão entrar, tu pode colocar assim como regra em exceção. A regra é que eles vão. O que é que eu tenho aqui? Pronome indefinido. Pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. Pronome indefinido. Antes do pronome indefinido, o que é que acontece aqui, ó? Pronome indefinido não vai ficar filé. Aí tu vem aqui, tchosque. Aqui não ocorre crase. O 3, eu já sei que estaria incorreto. 3, 3. Quem é que está correto aqui pra gente? 1, 4 e 5. Eu já sei de cara aqui que o gabarito é o quê? A letra D de desafio. Há uma indicação de horas, tá? Gabarito, tá? Letra, deixa eu colocar em azul aqui pra gente. Gabarito, beleza? Gabarito aqui, ó. Aos domingos, minha família se reúne para saborear o filé. Como? A moda parmegiana. Lembra aqui que a parmegiana, aqui é feminino, tá? Uma locução feminina. Aqui, substantivo. Locução com substantivo feminino, beleza? Por isso foi utilizado aqui. Um filé como a moda parmegiana. Aí tá filé aqui pra gente. Aí o que é que tu tem que colocar aqui, ó? O emprego especial. Crase o emprego especial. Aí tu coloca aqui casa. Essas palavrinhas aqui, ó. Casa. Distância. E terra. Emprego especial. Casa, distância e terra. O que é que acontece? Essas palavras, casa, distância e terra, isso daqui a gente chama de emprego especial da crase. Quando elas estiverem determinadas, quando forem determinadas, o que é que acontece aqui com elas? Vai ocorrer crase, só se estiverem determinadas. Silvio, não dá para dar um macetezinho para ficar de boa? Dá. Tu vais olhar para o contexto e perguntar de quem é a casa, de quem é a distância, de quem é a terra. Se você souber quem é, se o contexto permitir essa identificação, trará um determinante e vai ocorrer crase. Exemplo aqui, ó. Voltei à casa. Casa, distância e terra. Você sabe de quem é a casa? Ei, sabe ou não sabe? De quem é a casa? De quem é a casa? De quem é a casa? Da minha infância. A casa já pertenceu a ele. Você sabe de quem é a casa. Se você sabe de quem é a casa, se você sabe qual é a distância, se você sabe de quem é a terra, qual é a terra, ocorre crase. É um emprego especial. 2, portanto, gabarito, letra D de desafio, letra D de docinho de coco. Filé aqui pra gente. Vamos continuar, vamos mais uma? C, Cairo Lucas, meu filhotinho aqui online. Beleza. Beleza? Vamos mais uma? 2, 3. Daqui tá rapidola. Tá fácil esse daqui, ó. Considerando a gramática normativa ou prescritiva, está correta a seguinte oração. Logicamente, como nós estamos falando da crase, do acento grave aqui, eu vou procurar a crase. Está correta. Tá falando que está correta aqui, ó. Vamos lá. Todo empregado tem direito a férias. Qual o problema dessa daqui? Férias. Plural. Esse azinho tá o quê? No singular. Pode isso, Arnaldo? Não, tá errado bem aqui. Beleza? Tu vem aqui, tchosque. Tá? Tem direito, ou como é que eu corrigiria isso daqui? Ou você coloca a preposição somente a, ou tu vais colocar o quê? A preposição, todo o filezinho. Aí aqui estaria um filé aqui, tá? Mas desse jeito que tá, o teu singular e plural não vai. A moça a qual você se referiu. Quando tu encontrares o pronome relativo, a qual, o que é que tu vais olhar? Verifica se o verbo da oração em que ele está, ele é o que? Verbo transitivo indireto. Sendo o verbo transitivo indireto e ele trouxer para o contexto a preposição a, tá aqui, ó, quem se refere a alguma coisa. Ele traz para o contexto a preposição. O que é que acontece com essa preposição? Essa preposição, obrigatoriamente, ela vai vir para junto do pronome relativo.
tá? Aqui, portanto, deveria ter o acento grave. Lembra das estruturas que eu coloquei para você. O a, as, aquele, aquela, aquilo, com as suas variações, não é isso daqui? A qual e suas variações. Tá aqui, ó. Beleza? Tu vem aqui, Tchosky. Quem resolveria voltar a andar de cavalo? Nós temos aqui cavalo. O que é que nós temos aqui, ó? Masculino. Beleza? Masculino. Ah, o que é que acontece aqui, ó? Vai ocorrer crase antes da palavra masculina, se não tiver nada subentendido. Voltou a andar a moda de cavalo. Cavalo não lança moda, não lança tendência. Aqui não ocorre crase. Tu vem aqui, Tchosky. Tu vens aqui na letra E, o que acontece aqui? Ajuda-os a celebrar. Celebrar, o que é celebrar? Celebrar é verbo. Celebrar é verbo. Antes de verbo, já sabe aqui, ó, não ocorre crase. Aí tu vem aqui, ó. Aí olha o que ele colocou aqui. Considerando a gramática normativa e prescritiva, está correta a seguinte oração. Qual é que está correta? A correta é a letra D. Não precisaria estar com acento grave. Progredimos a duras penas, tá? De ontem a hoje, de sol a sol, do nada ao nada. Se tu nota aqui, ó, a duras penas, eu tenho aqui palavra, eu tenho aqui plural, tá, filé. Aqui é somente uma preposição, tá correto isso daqui, a estrutura tá correta. De ontem a hoje, tá? O que é que eu tenho aqui? Somente uma preposição, não recebe o acento grave. Ontem e hoje, o que é que eu tenho aqui? Dois advérbios. Eu estou conectando termos, eu tenho somente uma preposição. Sol a sol, palavras repetidas. Aqui é somente uma preposição, não recebe acento grave. Do nada ao nada, tá? O que é que acontece aqui? Notoriamente eu tenho artigo e preposição. Beleza? Não recebe acento grave, gabarito a letra D de docinho de coco. Tá curtindo? Tá beleza? Tá muito rápido para você? Vamos lá, 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos, dá mais uma. Dá mais uma aqui para a gente continuar a nossa brincadeira. Vem avançando, vem tranquilo, tá? Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas 1 e 2 devem ser preenchidas correta e respectivamente por. O que é que acontece bem aqui, ó? Esse azinho, tá? Esse azinho é o verbo haver. Esse azinho é o verbo haver. O verbo haver, ele é impessoal, tá? Verbo haver. Verbo haver. Tá? Verbo haver, ele fica o quê? Na terceira pessoa. Ele fica o quê? Na terceira pessoa. Somente aqui. Quando ele tiver sentido de existir. Tá? Ele indica o quê? Em se tratando do tempo, ele indica o quê? Passado. Pronto, tudinho logo do verbo haver aqui, ó. Tempo. Em se tratando do tempo, ele indica o quê? Passado. Beleza? Vem-te embora, vem tranquilo, tá tranquilo aqui pra gente. Tá? Olhou a estrutura, aí tu vem bem aqui, ó. Há pecados elegantes e outros que aspiram a sê-lo. Vamos logo pelo que é mais fácil. Se tu olhas bem aqui, ó, o que é que eu tenho bem aqui, ó? Aqui nós temos o quê? Verbo. Antes de verbo não ocorre crase, tá beleza? Antes de verbo não ocorre crase. Qual é o azinho que vai ocorrer aqui? Somente a preposição. E Silvia, mas por que a preposição? Quem aspira, aspira a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. É igual você vai ser o quê? Aspira, bebê. Vai ser aspira. Verbo transitivo indireto. Tá? Isso é só uma preposição. Aí tu já sabe aqui, ó, onde tem acento grave, onde tem o verbo haver, onde tem aqui, ó, já foi tudo embora. Tá? Já foi tudo embora. Aí o que é que acontece aqui, ó? O verbo haver, se ele tiver sentido de existir. Aí o que é que... Há pecados elegantes. Aí tu pode tentar aqui, ó, existem, vê se cabe no contexto aqui, ó. Existem pecados elegantes e, portanto, vai ficar aqui há pecados elegantes, tá? Há no sentido de haver. O gabarito aqui, portanto, letra B, bem de boa aqui pra gente. Letra B de bora-se embora e uma boa tarde bem filezinha aqui pra você. Tá tranquilo?
tá curtindo, tá acompanhando, não esquece de revisar. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Segue aqui, Meu Desafio EAD. Chama teu amigo, chama teu vizinho, chama tua irmã, vem estudar conosco, vem mudar a tua vida. Professor Silvio Santos na tua timeline aqui, dando mais um bizuzinho de crase que certamente vai cair no teu concurso. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.